Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho do que são as chamadas DTAs, né? Essas DTAs, talvez vocês já até saibam um pouco ou já tenham ideia, algumas informações a respeito, porque na nossa primeira aula nós comentamos a respeito dessas DTAs, né? O fato da gente aplicar aí as boas práticas para evitar as DTAs, né? Ou seja, o que nós chamamos de doenças transmitidas por alimentos. E aí vamos apresentar também um pouquinho dos dados epidemiológicos das DTAs e o que como que como que ela se apresenta, né? De que forma aí os micro-organismos atuam e como que ela vai se apresentar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, a doença transmitida por alimento, né, as chamadas DTAs, então elas têm como origem a ingestão de algum alimento ou água, claro, né, que possa estar contaminado. E aí o que nós sinalizamos, né? O que mais é comum são as bactérias, a presença de vírus, presença de parasitas, presenças de toxinas, né? Os prions, talvez vocês não saibam que sejam, mas são proteínas aí modificadas são proteínas da própria célula que acabam das células, né, das pessoas, enfim, que acabam se modificando e pode aí contaminar esses alimentos e através dele provocar algum tipo de doença, né? Sobre as doenças causadas por prion, nós sabemos que são doenças muito mais difíceis de serem tratadas. Além de apresentar aí o agente etiológico ou as toxinas ou até mesmo o prion, que é uma partícula, as doenças transmitidas por alimentos, elas também podem ser enquadradas pela presença de produtos químicos, de agrotóxicos e metais pesados, né? E o que nós devemos saber é que a presença desses micro-organismos ou dessas substâncias químicas, devem ser suficientes para provocar algum efeito deletério para a saúde. Então, isso é considerado aí uma doença transmitida por alimentos. Para ser considerado um surto de DTA, então a gente lê algumas reportagens, assiste alguns jornais e fala, naquela escola nós tivemos aí um surto de DTA, naquele local, né, naquele evento teve um surto de DTA. Então, como é que nós conseguimos enquadrar um surto de DTA? A partir do que o Center for Disease Control, o CDC, eles dizem o seguinte, que para ser considerado uma DTA, duas ou mais pessoas, então vou até sinalizar aqui, duas ou mais pessoas devem apresentar o mesmo sintoma por ter ingerido o mesmo alimento. E que as análises epidemiológicas devem apontar que o alimento foi a origem, então que as análises epidemiológicas digam que aquele alimento estava contaminado, que tinha uma dose X de tais bactérias e que ele possivelmente foi o alimento que provocou essa doença. Então, para a gente poder aí dizer o que é um surto de DTA, eu preciso ter duas ou mais pessoas apresentando a mesma sintomatologia e consumindo o mesmo alimento e que esse alimento esteja sido aí identificado como envolvido no processo a partir das análises epidemiológicas. Agora, né, nós comentamos um pouquinho sobre a questão dos surtos. Agora, em se tratando de botulismo, por conta da gravidade da doença, por conta da sua letalidade, um único caso é o suficiente para poder aí dizer que é um surto de DTA. Então, um único caso, uma única pessoa apresentando os sintomas do botulismo é o suficiente para dizer que aquele é um surto por toxina botulínica, tá bom? E sobre as DTAs, agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre os dados epidemiológicos, mas eu quero que vocês entendam da seguinte forma, né, sobre essa questão do perfil epidemiológico, que os surtos de DTAs, eles representam simplesmente a ponta de um iceberg. Então, eu até
Coloquei aqui a foto de um iceberg para nós lembrarmos. O iceberg, ele tem uma pontinha, que é aquela que nós conseguimos visualizar, que são esses dados epidemiológicos que eu vou mostrar para vocês. No entanto, o iceberg, ele tem a sua base tão maior, né, ou maior, ou tão grande quanto a ponta lá em cima, justamente por quê? Né? Porque essa é a característica do iceberg. E fazer analogia, né? Fazer essa analogia com os dados epidemiológicos, vamos entender o porquê. Então, quantas vezes vocês já não apresentaram uma diarreia, não apresentaram vômito ou qualquer mal-estar por ter consumido um alimento? Até na própria família, né? Então, vocês sabem que vocês consumiram, a mãe, o pai, o irmão passou mal, e vocês imaginam que seja daquele restaurante por ter consumido aquele alimento, então a gente até imagina. Mas quantos de vocês realmente vão até o hospital para se tratar e notificar a possível DTA? A gente não notifica. Então, percebo, muitas vezes que nós passamos mal, nós nem vamos ao hospital, nós mesmos nos automedicamos, então às vezes a gente deixa a diarreia passar, nem toma antibiótico, porque é até melhor mesmo. Alguns acabam tomando os probióticos, ingerem um pouco mais de água, gerem aquele soro caseiro, mas acaba ficando por aí e não comunica mais ninguém. Então, a gente acaba, os dados epidemiológicos acabam ficando deficientes. Então, por isso que tudo que eu for mostrar agora para vocês vai representar a ponta de um iceberg, não vai representar o que realmente acontece na realidade, tá? Não vai mostrar assim definitivamente como que como esses surtos de DTAs acontecem aí na realidade. Mais uma vez, então, chamando a atenção a respeito do que eu comentei sobre a ponta do iceberg, o que vai realmente representar a realidade, esses dados, eles são originados a partir do momento em que, se eu tiver tido uma DTA, eu comunique, ou restaurante, ou eu comunique de alguma forma a vigilância sanitária, a partir de relatos médicos, então a importância de se fazer a visita médica, ou então a indicar para a vigilância sanitária a possível DTA por ter consumido um alimento naquele restaurante e que possivelmente aquele restaurante possa ter características, né, condições higiênico-sanitárias inapropriadas, que por isso contaminou o alimento, e a vigilância sanitária faz essa visita, faz a coleta da amostra de alimentos e faz a análise e verifica que outros alimentos também possam, aquele alimento consumido ou os outros alimentos também possivelmente contaminados. Então, para que a gente possa registrar uma possível DTA, então é importante a nossa participação como consumidores, a participação dos médicos, então nós como consumidores, nós devemos realmente relatar isso para médicos, os médicos fazem os seus registros dentro do hospital, dentro dos protocolos lá que o hospital oferece, e mais do que isso, também registrar isso para a vigilância sanitária, para que a vigilância possa fazer o seu papel de fiscalização e de análise de possíveis amostras que poderiam estar contaminadas. Então, a nossa participação é fundamental para que tenha aí, para que a gente consiga ampliar os dados do perfil epidemiológico das DTAs. Então, agora eu vou mostrar para vocês todo esse perfil epidemiológico aí na parte 2, até daqui a pouco, tá bom?